Oi, gente, tudo bem? Passando por aqui para falar de uma coisa super importante. Doutora Luciana Lameirão, que é uma pediatra que eu sigo e que recomendo, fez ontem uma postagem falando sobre os marcos do desenvolvimento da fala das crianças e ela usa um termo que eu gosto muito de usar: a ponta do iceberg. A fala é a ponta do iceberg. A fala nas crianças, gente, é na verdade resultado de tudo que está submerso no iceberg. A gente usa essa analogia para que os pais possam entender. O que está submerso? Todo o contexto, toda a estruturação de rotina, todos os aspectos comportamentais, emocionais, afetivos da criança que vão refletir se ela vai falar ou não, se ela vai demorar a falar ou não e como ela vai falar. Eu explico muito isso para os pais aqui. E tem um exemplo prático para dar a vocês que nós vislumbramos essa semana aqui. Eu tenho um pequeno que está aqui conosco há quase 2 meses. E aí, olha que interessante. Na consulta dessa semana, eu acabei deixando escapar para a mãe, que eu falei, se a gente continuar nesse ritmo, muito breve a gente vai começar a pensar numa alta. Ela regalou os olhos e me olhou e falou, já? Que isso, doutora? Não tem conteúdo para isso não. Ela até usou essa expressão. E eu falei, tem sim. Vamos fazer uma retrospectiva? E abri o prontuário da criança para dizer para ela, você chegou aqui com o seu filho, sem frequentar a escola, dormindo no meio, na cama, no meio, entre você e seu marido, sem organização nenhuma de rotina para as atividades diárias, ou seja, não tinha horário para dormir, não tinha horário para comer, inclusive com uma dificuldade para se alimentar, com uma situação ainda de desfraude, embora já estivesse numa idade em que pudesse começar, e com muitas outras questões, e com uma dificuldade, né, para se alimentar, para conseguir comer, para gostar dos alimentos, muito voltado para o gosto com as telas, era a única coisa que ele fazia. E a gente começou a reorganizar. Quando eu falo de método especializado e quando eu falo, né, de estratégias personalizadas para os clientes, eu estou falando exatamente desses pontos. Em menos de 2 meses, essa mãe colocou essa criança para ingressar na escola, tirou essa criança do meio dela e do marido e colocou ele para dormir na caminha dele, reorganizou toda a rotina de vida diária, começou a estimular, né, a fala com todas as estratégias que a gente utiliza aqui como sugestão, como dica. E, gente, começou o processo de desfraude. Esse pequeno já começou a sinalizar quando ele está sentindo vontade de fazer xixi e está começando agora também com o cocô. E sabe o que aconteceu com a fala? A criança desandou a falar, desapontou na fala. Então, lógico que dentro de um processo, né, muito normal, com repetições, e aí agora a gente está começando com as frases de 2 palavras, mas numa perfeição e assim, num avanço, numa evolução, porque a fala veio como ponta do iceberg, ela é a ponta do iceberg. E todo esse comportamental que a gente comentou aqui, desfraude, hora de dormir, rotina, escola, estimulação, é o que está submerso, porque são os comportamentos e a rotina e a estruturação da criança em casa. Então fica essa dica, se você quiser saber mais, entre em contato conosco, siga as nossas redes sociais e eu super indico a doutora Luciana Lameirão, pediatra aqui na região de Jacarepaguá. Um abraço, até a próxima!